Boa noite, bem-vindos a mais um Home Delivery. Vamos adorar juntos. Se ferido e quebrado tu estás, se o pecado te deixa incapaz, Jesus te chama. Se não tens mais forças para lutar e no fundo desejas mudar, Jesus te chama. Vem à sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. O que passou ficou para trás, já não há mais razão para esperar, Jesus te chama. Nova vida nele encontrarás, gozo eterno ele te dará, Jesus te chama. Vem à sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Vem à sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Salvador fiel, maravilhoso, canta aleluia, Jesus vive. Oh, rendai graças àquele que ressurgiu, canta aleluia, Jesus vive. Salvador fiel, maravilhoso, canta aleluia, Jesus vive. Oh, rendai graças àquele que ressurgiu, canta aleluia, Jesus vive. Vem à sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Vem à sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Seu sangue
ouvir agora a palavra já de seguida. Olá, muito boa noite, muito agradecido e agradeço a oportunidade, agradeço ao Ministério, ao pastor Nuno, ao pastor André Simões, por poder estar trazendo essa palavra hoje à noite no Home Delivery, essa ferramenta maravilhosa que a igreja tem colocado à disposição de todos para que possam estudar um pouco mais da palavra, entender um pouco mais da palavra, que ao cabo vem trazer um pouco mais de conhecimento sobre Deus, sobre quem Ele é e nos trazer um pouco mais próximos dele. Hoje vamos falar um pouco sobre uma passagem, uma história que é reportada em 3 livros, o livro de Marcos, Mateus e Lucas, que é a história sobre o jovem rico. Vou ler a passagem que tem em Marcos 10, 17 a 31, que diz o seguinte: Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, e a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. No verso 21, Jesus olha para ele com amor. Algumas versões dizem que Jesus olhou para ele e o amou e diz: Falta uma coisa a você. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele, o jovem rico, ficou abatido e afastou-se triste, porque ele tinha muitas riquezas. Então, nessa passagem, a gente vê a história de um jovem rico que dizia obedecer os mandamentos, ele dizia fazer as coisas da forma correta. Ele foi até Jesus para perguntar o que era necessário ainda para alcançar a salvação. E então, nesse momento em que ele chega até Jesus, ele reconhece a autoridade de Jesus, faz essa pergunta, recebe uma resposta em amor, ele teve a oportunidade de mudar a vida dele. Mas por ter um apego muito grande às suas posses, ele não seguiu o mestre. E por que Jesus disse para o jovem rico vender as coisas e doar tudo que tinha? Aqui o problema não é a questão do dinheiro, como algumas pessoas até dizem. O dinheiro não é problema, o problema é o amor ao dinheiro. Porque alguns têm dinheiro, mas não têm amor ao dinheiro. Outros não têm dinheiro algum e têm um grande amor ao dinheiro. Como no caso de uma pessoa que não tem grandes posses, não tem muito dinheiro, mas trabalha tanto para obter posses, obter bens, obter o dinheiro, que acabam não tendo tempo para Deus, não tendo tempo para estar seguindo a caminhada com Cristo. E um exemplo de pessoas ricas que amam o dinheiro é o caso desse jovem rico. Então, pessoas que se vangloriam das suas posses e colocam nelas a sua esperança. Quando eu me reformar, eu tenho a vida garantida, eu tenho meu sustento garantido porque eu tenho muitos imóveis, eu tenho muitas coisas. A pessoa coloca toda a sua esperança do seu presente, do seu futuro, no que tem, nas pessoas, né? Se acontecer alguma coisa, eu tenho uma família que vai me suportar. E nós devemos sempre estar colocando a nossa esperança, nossa confiança em Jesus. E temos que reconhecer os nossos bens como ferramentas e usar elas conforme a direção de Deus, conforme os princípios de amor que Deus nos colocou. Tem uma passagem em 1 Timóteo 6, de 17 a 19, que fala muito bem sobre isso, que diz assim: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança nem certeza da riqueza, mas em Deus,
que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Então, se temos personagens bíblicos que foram muitíssimo ricos e alcançaram a salvação, se temos conselhos na Bíblia para quem tem posses para usar essas posses, usar esse dinheiro de uma forma que glorifique a Deus, o problema é que realmente não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. É como que a pessoa usa aquilo no dia a dia, como é que usa aquilo para glória de Deus ou para sua própria satisfação. E o problema que Jesus identificou nesse homem foi um amor ao dinheiro. Jesus conhece os nossos pensamentos, ele conhece o nosso interior. E com esse jovem não foi diferente. Quando Jesus pediu isso para ele, que ele vendesse os bens e desse aos pobres, antes de segui-lo, Jesus já conhecia a prioridade no coração desse jovem. Jesus já sabia que a prioridade dele não era seguir a Jesus e alcançar a eternidade. Tanto que ele saiu triste e não fez o que Jesus tinha ordenado. E aqui a gente fala sobre o dinheiro, mas qualquer coisa que tome o espaço de Deus é um problema, e é um problema que tem que ser identificado. Temos alguns exemplos como status, carreira, relacionamentos, principalmente relacionamentos que não são aprovados por Deus, família e até a própria vida. No caso da família, eu trouxe um exemplo, temos exemplo desses todos e de mais alguns, mas no caso da família, tem Mateus 10:37 que diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E no caso da própria vida, temos uma passagem em Marcos 8, de 35 a 37, que diz o seguinte: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Isso são alguns exemplos, e trazendo um pouco para o nosso cotidiano, para os nossos dias, seria como alguém dizer: eu não faço nada demais, eu venho à igreja aos domingos, eu dou o dízimo, faço algumas orações, eventualmente eu leio a Bíblia. E achar que isso é uma forma de ganhar salvação. A salvação e a caminhada com Cristo não é uma receita de bolo que a gente segue aquelas instruções e por conta do nosso esforço a gente vai chegar à salvação. Seguir a Cristo não é seguir os mandamentos e seguir essa receita de bolo. E essa passagem deixa isso bem claro. Não podemos viver a vida alheia aos propósitos de Deus, como qualquer pessoa nesse mundo, com uma pitadinha de religiosidade, com uma pitada de bons princípios, e pensar que aquilo vai fazer com que eu alcance a vida eterna. Não pode ser assim. A caminhada com Cristo, ela exige uma análise, uma autoanálise de acordo com o que Cristo, que vive dentro de nós, nos traz constantemente, e avaliar onde nós estamos, o que estamos a fazer, e corrigir a direção quando for preciso para continuar a seguir a rota certa. E como numa viagem de carro, estamos a viajar de carro com o GPS ligado. Saímos um pouco da rota, o GPS vai apontar o caminho, nós temos que voltar o carro para o caminho certo para chegar no lugar certo, porque senão chegamos em qualquer lugar, menos no destino que a gente almeja. Trouxe 3 pontos simples e rápidos para falar sobre essa mudança que é necessária muitas vezes na nossa caminhada com Cristo. E o primeiro ponto a mudança começa em nós.
lá no verso 21 diz o seguinte: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. A história aqui está apresentando, né, um homem que ele dizia, pelo menos, ter o desejo de alcançar a vida eterna, já obedecia os mandamentos, mas faltava aquela coisa, né, uma coisa, como Jesus disse. Era necessária uma mudança que tinha que ser feita por ele. Esse versículo 21 me lembra muito que Jesus disse em Marcos 8:34, que fala assim: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, nesses versículos e alguns outros, Jesus mostra pra gente que a renúncia faz parte do processo, faz parte da caminhada. A gente precisa tomar decisões, muitas vezes difíceis, e nos posicionar para seguir a Cristo, assumindo que o conselho dado por Jesus deve ser seguido e vai ser a melhor escolha na nossa vida. Ele também mostra que a gente tem que sempre estar a mudar para o acompanhar. Nesses 2 versículos que eu acabei de mencionar, eles falam sobre a mudança antes de seguir a Jesus. E o segundo ponto é: mudar demanda ação. Não adianta também a gente querer a mudança, querer seguir a Cristo, Cristo indicar o que tem que ser feito e a gente não fazer. É a mesma coisa do jovem rico. Demanda uma ação. Para seguir o propósito de Deus, a gente precisa lidar com os incômodos e desconfortos que essa mudança nos traz. Toda mudança, né, nos tira do marasmo, do nosso dia a dia cotidiano, em que a gente está tranquilo. Para ganhar a vida eterna, nesse caso do jovem rico, ele tinha que abandonar o quê? Uma riqueza temporária. No caso dos apóstolos, para viver essa mudança proposta por Jesus, eles tiveram que abrir mão de muitas coisas, tiveram que abrir mão basicamente da vida que eles tinham, dos relacionamentos, das posses, de tudo. Muitas vezes nós nos acomodamos e ficamos ali não querendo mudar, mas a mudança é essencial para o nosso crescimento, é essencial para a caminhada com Cristo. Não adianta só a gente reconhecer a necessidade de mudança e a gente não se dispor para essa mudança. E essa ação não é no próximo domingo, na próxima segunda-feira, no próximo ano. É imediata, tem que ser imediata. A gente tem que ter esse sentido de urgência colocado por Deus em nós. Temos que tomar uma atitude sempre que é passada para nós por Deus. Temos que tomar uma atitude naquele momento, não é deixar para depois. E o terceiro ponto: mudar exige disciplina. Não adianta querer mudar, identificar a mudança, até começar a fazer alguma coisa, mas não conseguir implementar realmente uma mudança. Então, temos que ser intencionais a implementar as mudanças necessárias no nosso dia a dia. Para que a gente tenha um amanhã melhor, a gente precisa mudar o quê? A nossa rotina hoje. Para a gente colher amanhã, a gente precisa plantar hoje. A gente não pode adiar a plantação, porque senão a gente só vai colher muito depois, ou então vai acabar por não plantar. Isso é um perigo muito grave. Tem uma citação, uma frase do nosso pastor Nuno Ornelas que eu achei muito importante e relevante para esse estudo, que ele disse: o teu futuro está escondido na tua rotina diária. Quer dizer, nossa rotina diária vai ditar o nosso futuro. Então, isso é de se considerar, porque temos que mudar a nossa rotina diária caso a gente queira que o nosso futuro seja diferente. Que nós sejamos intencionais em estabelecer rotinas e que elas sejam alinhadas à mudança que Deus coloque no nosso coração.
Queria trazer a reflexão algumas questões que os irmãos, assim como eu tenho refletido em cima delas quando comecei a escrever esse estudo, e queria convidá-los a fazer essas reflexões. O que Deus tem pedido para ti? Deus tem pedido alguma mudança, alguma coisa que tenha que ser alterada na sua vida? Algo que esteja a ocupar o lugar de Deus na tua vida, que você precisa abandonar para estar mais próximo de Deus? Tem alguma coisa ocupando o lugar de Deus na sua vida, no seu dia a dia, no seu convívio, na sua experiência com Deus? Em termos práticos, o que está tomando seu tempo? O que exige a tua dedicação e atenção diária? No seu dia a dia, o que está consumindo o teu tempo? São coisas relacionadas ao reino de Deus, ao eterno? Ou são coisas do dia a dia e estás a viver alheio aos propósitos de Deus? E onde está firmada a tua fé e confiança? Nossa fé e confiança tem que estar firmadas em Deus, não em relacionamentos, pessoas, bens, coisas, religião, igreja. Nossa fé e confiança tem que estar firmadas em Deus. Que nós possamos refletir nessa palavra e juntos seguir a Cristo. Agradeço novamente a oportunidade de estar trazendo essa palavra e que possamos realmente olhar para Cristo, olhar para dentro de nós mesmos e seguir a caminhada com Ele. Que o Senhor Jesus vos abençoe. Tempo abençoado nós tivemos em mais um Home Delivery. Nós agora temos a oportunidade também de deixar a nossa oferta. Os detalhes vão estar aqui em rodapé. Por isso vamos ser generosos e que Deus ricamente vos abençoe.